dias, eu sou Cledeon Paulino, atualmente secretário da Educação do município de Canindé, professor da Rede Municipal de Ensino. Venho aos amigos hoje para falarmos um pouco sobre o momento do dia 7 de setembro, uma data emblemática que representa muito para o nosso país. Esse ano, infelizmente, por conta da pandemia provocada pelo coronavírus, o município de Canindé não vai poder fazer desfiles cívicos em comemoração ao dia 7 de setembro. Partindo desse ponto, dessa determinação via decreto, nós decidimos, pensamos e implementamos um vídeo institucional que vai falar um pouco sobre a importância do dia 7 de setembro para todos nós brasileiros. É uma espécie de videoaula, pode ser utilizado de forma didática aos nossos alunos, onde nós vamos apresentar toda a simbologia, todo o contexto histórico do nosso país refletido no dia 7 de setembro. Vamos falar um pouco da importância da data do dia 7 de setembro para todos nós brasileiros e, em especial, as pessoas do nosso município, o município de Canindé. Canindé sempre teve um zelo e uma representatividade cívica muito forte no dia 7 de setembro, onde há uma articulação da Secretaria da Educação através das escolas municipais, escolas estaduais e representantes da sociedade civil em promover um momento cívico para a população do município. E neste ano, infelizmente, por conta da pandemia, não vamos poder fazer da forma como sempre fizemos. Bom, eu sou José Soares Cunha, mais conhecido para o público canindense como José Aparecido. Isso por questões de raiz familiares, Meu pai sempre foi conhecido como Chiquinho Aparecido. E por força dessa afinidade, então pegou para a família todinha. Tanto que hoje ainda muita gente só me conhece como José Aparecido. Quem é José Soares Cunha, ninguém vai entender quem é, não. Então eu, como profissional de educação, eu iniciei minha vida muito novo, porque eu fui aluno interno dessa escola aqui em 1956, 57 e 58. Aqui, para quem não sabe, era um internato, onde naquela época era muito conhecido, não era no município, mas nós tínhamos aqui alunos de todos os cantos do Brasil. Em 69, quando eu já estava residindo novamente com meus familiares em Canindé, eu tive o convite, fizeram o meu convite, para que eu viesse dar uma cooperaçãozinha, uma parte da educação de Canindé através da entidade chamada SENEC. Com relação às atividades, em termos de comemorações nacionais, essa escola, como Colégio São Francisco, ela nunca deixou de participar. Então a gente fazia questão de nos apresentarmos da melhor maneira possível, no que pese ser um regime mais trancado, por ser dirigido pelos sacerdotes, mas de qualquer forma era um chamativo, chamava muita atenção. A gente até se orgulha, como criança, como jovem ainda, ver que as palmas alegravam a gente. Essas escolas que nós temos aqui hoje, ainda temos Paulo Salazar, Frei Policarpo, Monsenhor Tabosa, que são as mais antigas, elas tinham a sua maneira de apresentação. E isso nos deixa assim muito
gratificados porque eu posso até dizer assim, sem fazer nenhuma uma expectativa de escolha, quem foi melhor, quem era melhor. Canindé é uma das cidades onde se comemora na risca o 7 de setembro. Eu diria para o nosso público jovem, o nosso público estudantil, que esse tipo de manifestação é por demais importante. Hoje, aquele que é aluno, aquele que está ali fazendo desfile, ele não está sentindo tanta coisa. O momento não faz você, às vezes até fazer as lágrimas descerem. Mas com o decorrer do tempo, por mais 10 anos, 20 anos, é que a coisa vai aparecer como um objeto assim que você não pode desprezar. Você tem que guardar para mostrar para os seus filhos, mostrar para os seus netos como o tempo é importante. Como o tempo que nos trouxe até aqui deixou marcas. E essas marcas, elas são para filhos e para netos. E se quiser anotar, pode anotar. Mais tarde vocês vão sentir a mesma dor, o mesmo amor, o mesmo carinho que eu estou sentindo naquela época que eu estava lá no dia 7 de setembro, desfilando e às vezes até querendo se exibir, procurando mostrar um aparato mais bonito, mostrar que você é um bom instrumentista, ou que seja num tarol, ou que seja num bombo, ou que seja numa corneta, mas que você está trazendo alegrias para aquele público que está ali a bater palmas, até para você. Olá pessoal, hoje vamos conversar a respeito do 7 de setembro. Efetivamente, no Brasil existem 3 datas que fazem referência específica à história brasileira. O 21 de abril, o dia de Tiradentes, o 7 de setembro, a independência do Brasil, e o 15 de novembro, o dia da proclamação da nossa República. Mas hoje vamos tratar especificamente do 7 de setembro. É uma data importante, a data em que o Brasil se tornou independente. Eu queria abordar essa data histórica a partir de 3 pontos. Os motivos, um resumo dos motivos que levaram à independência do Brasil. Depois a gente fala um pouco da cultura, culturalmente, o que a independência do Brasil trouxe para o nosso país. E a gente fecha conversando a respeito da questão política. Politicamente, o que representou a independência do Brasil. Do ponto de vista dos motivos, basicamente a independência do Brasil começa com a chegada da família real aqui ao Brasil em 1808. Nós sabemos que a partir das invasões napoleônicas, a família real obrigou-se a fugir de Portugal e veio para a sua maior colônia, a sua mais próspera colônia, que era o Brasil. A partir da chegada da família real aqui no Brasil, inicia-se, digamos assim, uma pré-independência do Brasil. A família real traz consigo toda uma estrutura, todo um novo jeito, um jeito europeu de se ver a vida. E aqui no Brasil começa a se instalar toda uma nova maneira de se viver. Então, do ponto de vista dos motivos, a vinda da família real para o Brasil é um dos principais motivos que acaba por levar à independência do Brasil. E aí
Essa vinda da família real acontece em 1808, mas efetivamente a independência só acontece em 1822, a partir de uma pressão de Portugal tentando recolonizar o Brasil, e aí Dom Pedro I, né, que viria a ser Dom Pedro I, tem aquele ato de fazer ou de proclamar a independência do Brasil. Hoje em dia já existem, digamos assim, divergências entre os historiadores se houve realmente o grito da independência, o famoso grito da independência, independência ou morte. Mas o certo é que em 7 de setembro de 1822 acontece a independência do Brasil. Do ponto de vista cultural, que é o segundo ponto que nós queremos abordar, a independência do Brasil, a partir dela, inicia-se uma mudança importante no Brasil. Tá? Nós temos o início do Brasil como uma nação-estado. E aí vem a questão do hino, vem a questão da bandeira, vem toda essa mistura de raças que a história ou os historiadores chamam de miscigenação. Nós tínhamos no Brasil europeus, nós tínhamos no Brasil africanos, né, que foram trazidos para cá para serem escravizados, infelizmente, é uma mácula da história brasileira. E nós tínhamos, evidentemente, os nossos índios, que também foram escravizados. Então, toda essa mistura de povos, toda essa mistura de gente, né, acabou no que hoje é o Brasil, acabou nos traços que nós temos hoje, em toda essa questão cultural que nós vivenciamos na atualidade. Do ponto de vista político, é importante salientar para as pessoas, e aí muita gente pensa que a independência foi uma coisa pacífica. Não foi tão pacífica assim. A independência do Brasil, a época que Dom Pedro teve, digamos assim, a coragem de efetivá-la, aqui dentro do Brasil, inclusive por morarem aqui muitos portugueses, houve resistências. Dos exemplos disso é o governador da província da Bahia, que na época resistiu e não queria aceitar a autoridade de Dom Pedro I como imperador do Brasil, né? Um outro exemplo disso é a própria metrópole portuguesa, que só veio considerar o Brasil como um Estado-nação, só veio reconhecer a independência do Brasil em 1824, ou seja, 2 anos depois de proclamada a nossa independência. E o terceiro, algumas características que é interessante a gente colocar para vocês, é que mesmo apesar da independência do Brasil, algumas situações permaneceram. Permaneceu a escravidão, permaneceu as desigualdades sociais, infelizmente até hoje, tá certo? Mas é interessante destacar a independência do Brasil, não meramente para se comemorar, mas para se refletir, para se imaginar, para se contextualizar o que aconteceu, os motivos, as consequências, tá certo? O Brasil, após a independência, continuou ainda subjugado a Portugal. As elites, a pequena elite brasileira, continuou sendo, digamos assim, dominada, orientada pelas cortes portuguesas e ainda por muito tempo até chegar à proclamação da República. Mas isso não desmerece o fato de, a partir de 7 de setembro de 1822, o Brasil ter se tornado um Estado-nação. E muito do que nós temos hoje e efetivamente se inicia em 1822. É sabido que o Brasil, fora colonizado a partir de 1500, efetivamente a partir de 1530, 1534, mas a vinda da família real para o Brasil em 1808 transforma toda a atmosfera brasileira e, com o passar do tempo, leva à independência em 1822. Então, vale a pena celebrar o 7 de setembro, numa perspectiva de fazer-se uma grande reflexão sobre esse grande país que é o Brasil. Se nós olharmos para a América Espanhola, aqui do nosso lado, nós temos uma coxa de retalho, pequenos países, Argentina, Uruguai, Paraguai, Equador, Bolívia. O Brasil se destaca na América do Sul como florão da América, e é algo que a gente precisa reconhecer na família real. Eles conseguiram manter a extensão territorial do Brasil. Eles conseguiram fazer com que o grande Brasil continuasse um grande Brasil, que a população brasileira não se
fragmentasse em várias republiquetas, e o Brasil é o que é hoje. Então, efetivamente, vale a pena celebrar o 7 de setembro, principalmente numa perspectiva de uma grande reflexão. Viva o Brasil, viva o povo brasileiro! Bom pessoal, espero que todos tenham gostado do vídeo, que foi pensado com muito carinho, a muitas mãos, para que a gente não deixe passar em branco essa data tão representativa para todos nós. Um abraço a todos os estudantes e professores e educadores do município de Canindé e a gente se encontra.